Felipe, tá me ouvindo? Boa noite, Léo. Beleza. Beleza, e aí? Deixa eu ver. Vamos lá, né? Isso aí. Já tá chegando gente aí. Dizem que mineiro não perde o trem, né? Não. Aqui é na hora. Isso aí. Deixa eu ver. Ô, Felipe, a opção de compartilhar a tela, ela está desabilitada aqui para mim. Será que você dá alguma permissão? Eu vou parar de compartilhar a minha aqui e ver se você consegue. Ah, não, é isso mesmo. Beleza. É, Na né? hora você me passa, tá? Já. É, só vou fazer aquela introduçãozinha lá, Tá, depois eu paro. tá bom.
Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente começa aqui. O Edson aparece com uma foto aqui que não tem jeito, Edson. Eu nunca ia te reconhecer pela foto, cara. Boa, boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Ó, a gente já está com 15 pessoas. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para a gente começar aqui, beleza? Lembrando que vai ser gravado, então, assim que terminar, a gente disponibiliza na página do evento lá, do user.
Vamos lá, né, pessoal? Uma boa noite a todo mundo. Obrigado por ter aparecido aqui nessa segundo episódio, né, dessa temporada 2 de Outflix. Quem lembra de 2 anos atrás, foi janeiro de 24, se não me engano, que a gente fez a primeira temporada. Só que agora a gente tem muitas outras comunidades, né, participando, então é bem legal, né, porque a gente tinha Curitiba, BH, São Paulo e Recife. Agora a gente tem 7 comunidades. Apareceu também agora Rio, Goiânia e Porto Alegre. Então, assim, valeu por todo mundo que apareceu. Eu e o Léo, que está aqui, a gente organiza essa comunidade aqui em BH. E não sei se já entrou mais algum organizador de outras aí. Ó, já entrou o Luiz, que apareceu para a gente ontem, não, terça-feira. O Emerson Silva, que é o cara que mais participa de user group no mundo, né, Emerson? O, o, o Edson, que é o cara que mais gosta de ganhar brinde de todos, então ele tá aí de olho aí por causa das palavras. Então vamos lá. Ó, o Pedro entrou. Vou colocar aqui o Pedro. Se ele quiser aparecer aí, Pedro, abre sua câmera. A gente vai fazer hoje, pessoal, na continuação, né, da nossa temporada, segunda temporada do Netflix. Hoje a gente vai falar sobre segurança em foco. O palestrante hoje é o Léo. Aí, Léo, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Agradecer também a presença de todos aí na nossa segunda temporada. Eu trabalho com o OutSystem desde 2017, desculpa, estou confundindo aqui já. Trabalho na Valorec, que é uma siderúrgica, e participo com o Felipe, me convidou há um tempo para participar, para ajudar a organizar o grupo de BH, e é com muita satisfação que a gente tem tentado trazer para vocês aí temas relevantes, que sejam de interesse, que tenham realmente aplicação prática aí no dia a dia, né, do time. Então, de novo, muito obrigado a todo mundo que está presente aí. Bom, então, para começar, a gente tem uns recados aqui. Aqui é a agenda nossa, né? A gente vai. Ó, vou passar direto aqui, que eu colei o de terça-feira, não mudei o texto, não. As nossas regras, né? Todo mundo entra mutado, mas a gente vai habilitar o Q&A para todo mundo que tiver dúvida, mas o chat está aberto aí também, todo mundo já está mandando a boa noite aí no chat, tá? Quem perguntou é o Rodrigo. O Rodrigo perguntou se o primeiro episódio vai ficar disponível também. Tem que ver os organizadores aí, tem que pegar o, o vídeo para poder subir, né, galera? Para poder disponibilizar lá na página. A gente vai gravar, né? Vai colocar lá no final. E depois, quando vocês vão receber um e-mail depois do evento para poder compartilhar com a gente feedback, né? O que é bom, o que você queria ver, se foi bom, conteúdo e tal, a forma de apresentar, beleza? Ainda vamos ter o ano esse ano em Amsterdã, dias 2 e 3 de junho. Todo mundo está convidado, né? Super fácil, todo mundo aqui no Brasil ir para lá. Mas assim, ainda está à procura de palestrantes, então quem ainda tiver pode se aplicar ainda. Nós também, né? A primeira vez que eu participei de um user group foi como palestrante. Não, mentira. Eu participei de um aqui em BH que o Léo era palestrante. Muito tempo atrás, isso em 2018. E eu participei de um user group de Recife como palestrante a primeira vez. E aí depois eu fui me aventurar a ser organizador. Tá? Mas assim, inscrevam-se também, beleza?
é uma oportunidade da gente poder compartilhar com a comunidade. User Group é feito da comunidade para a comunidade. Então, aqui, nesse momento, apesar de eu trabalhar numa empresa, o Léo trabalhar em outra, o Pedro que entrou aí trabalhar em outra, aqui a gente não tem crachá, a gente não tem empresa, todo mundo aqui está aqui pela comunidade, tá? A gente tem aqui também um convite para ser organizador. Olha, se na sua cidade tem uma comunidade grande, relevante, né? E você quer ser um organizador também, se inscreva. É muito legal, porque quanto mais organizadores tem, mais ideias aparecem, iguais a essa aí, que essa foi uma ideia lá de final de 2023 do Pedro, que entrou aí, ó, Pedro Soares. E a gente fez uma doideira, tinha até uns videozinhos na época que a gente fez, e agora a gente está fazendo essa segunda temporada. Então, quanto mais gente para poder juntar com a gente, melhor, né? Bom, temos o WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp, uma comunidade que tem todos os user groups do Brasil, mas esse QR Code aí é para o nosso grupo de Belo Horizonte, que a gente coloca lá as novidades, quanto que vai ter evento, né? Tem um código de conduta lá que vocês podem dar uma olhada para poder, né? Aqui não é lugar para vagas, não é para divulgar trabalho, mas é um lugar para a gente poder dividir também. Então, assim, além da gente saber dos eventos, a gente fica sabendo de novidades, né? Quem quiser postar alguma novidade, alguma coisa que descobriu lá da plataforma e tal, fique à vontade. E também temos no LinkedIn uma comunidade, que é um grupo lá no LinkedIn que a gente tem também para poder compartilhar. Também tem um código de conduta lá para a gente poder entender, né, o que a gente pode, o que não pode fazer. Mas isso aí é para a gente poder compartilhar conhecimento, principalmente. Tá? Hoje o tema é segurança em foco. Então, o Léo preparou para a gente aí uma apresentação. Ele vai explicar melhor, mas nós vamos ter um tempo de respostas. Então, assim, eu vou ativar o Q&A aqui e vocês fiquem à vontade para mandar mensagens lá, perguntas no Q&A, para a gente poder responder no final, tá? Se por acaso ele responder alguma durante a apresentação dele, eu vou marcando aqui que já foi respondido ao vivo, tá bom? E os outros organizadores que forem entrando podem abrir o microfone, a câmera aí, se quiser, para poder participar, porque esse aqui é o momento da gente poder compartilhar mesmo. O último recado é que no final de cada um desses episódios, a gente tem uma palavra-chave. Se você juntar 7 palavras-chave no último episódio, você vai poder concorrer a prêmios, que são surpresa ainda, né? Não sei se o pessoal de Recife falou na última, foi Curitiba, falou na última, né, Pedro? O que era, mas assim, a gente vai ter isso no final e a gente sempre faz uma foto, né? Um print aqui de todo mundo que está presente no final, aí todo mundo no final abre as câmeras para a gente poder fazer o registro da galera que apareceu aqui, ó. Já temos 45 pessoas, tá muito bom. Manda ver aí, Léo, se precisar de ajuda, você me fala. Vou parar de compartilhar aqui. Tá bom. Me fala, por favor, já está conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Tô vendo. Aí eu vou pedir seu apoio, Felipe, se tiver alguma questão aí no chat, se quiser me perguntar, complementar, por favor, fique à vontade e Pode vai me deixar. dando o retorno aí também, se acontecer alguma coisa, a tela parar de compartilhar, etc. Beleza. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Bom, então, o segundo episódio nosso aqui do Outflix, ele é focado em segurança,
né, da informação, que é um tema relevante e que tem potencial de afetar a vida da gente, né, diretamente. Eu, por exemplo, hoje só saio com celular, só pago as coisas com celular, eu não saio mais com dinheiro, tudo meu é digital. Então, eu acho que muita gente passa por isso também. Então, a questão da segurança da informação, independente da linguagem, se é outro system, outra tecnologia, ela é extremamente relevante para a gente hoje, né? Então, o que a gente quer mostrar e compartilhar com vocês aqui é uma experiência, algo que a gente já está usando, né? E que tem dado muito resultado. Eu não sei se todo mundo sabe, mas para quem não sabe, a OutSystem ela abriu há um tempo a possibilidade de exportar o código OutSystem, né, em formato .NET, formato C#. Para que isso, né? Originalmente, a ideia da OutSystem ao fazer isso é permitir que a gente faça scan de segurança no código-fonte, né? E é uma das coisas que a gente vai mostrar aqui, essa possibilidade. Você consegue, por exemplo, mesmo sendo código OutSystem, integrar isso no seu pipeline de CI/CD e colocar um gate de scan de segurança no seu código-fonte, né? E outras possibilidades também, né? Aqui, durante a apresentação, vou mostrar mais uma possibilidade que vai até um pouquinho além da questão da segurança, tá? Então, a gente chamou aqui a apresentação de além do AI Mentor, porque o AI Mentor, como todo mundo já sabe, ele já tem uma das análises que ele faz, né, além de arquitetura, reusabilidade, etc., é a segurança. Então, o AI Mentor já dá já faz uma primeira análise para a gente, né? Então, a gente está sugerindo algo que vai além. Não porque o AI Mentor seja ruim, de forma alguma. Muito pelo contrário, é uma ferramenta muito boa. Mas, sempre que a gente pode ir além, a gente acha que vale a pena, né? E isso via Source Code Export, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, a OutSystem ela disponibiliza uma API que permite a gente exportar o código-fonte e fazer análise de código de segurança do nosso código e, inclusive, integrar isso no nosso pipeline, né? Então, o ponto de partida para essa nossa conversa aqui vai ser essa API do Lifetime. Eu vou falar um pouquinho de como usar ela, dar algumas dicas. E para a gente fazer essa análise de 3 camadas, o que são essas 3 camadas, né? Então, a primeira camada seria a própria plataforma, o AI Mentor, os próprios gates de segurança que a plataforma OutSystem aplica, TLS, HTTPS, etc. Seria a primeira camada. A segunda camada seria o próprio OML, né? Assim, o que a gente pode implementar de segurança ali, login, etc., dentro do próprio ML. E a terceira, então, é o que a gente vai tratar hoje, que seria o export desse código-fonte aqui, né? O que é o top 10 da OASP, né? Então, para quem talvez ainda não conheça, né, o OASP é uma organização internacional que cataloga e registra as principais vulnerabilidades que vão acontecendo, e ela sempre mantém um ranking do top 10. Então, sempre que a gente ouvir falar de top 10 WASP, é uma lista das principais vulnerabilidades que estão acontecendo e que estão sendo exploradas no momento. É sempre bom a gente estar atento a isso, porque é a maior probabilidade de ser usado contra a gente, né? E o Security Gate é adaptar essa facilidade que a OutSystem nos dá dentro do nosso pipeline, né? Eu vou falar mais aqui daqui a pouquinho, para a gente automatizar essa análise, né? Para isso não ficar manual. Tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, o AI Mentor, ele é excelente, tá? Nenhuma crítica, mas ele não substitui ferramentas SAST. Eu vou falar um pouquinho o que é SAST e DAST, tá? Daqui a pouco. Mas ele não substitui as ferramentas de análise de código-fonte, né? Por quê? Ele faz as análises de segurança automáticas. Então, ele tem... isso evolui sempre, a OutSystem está sempre melhorando isso, mas ele tem alguns itens já pré-definidos lá no AI Mentor que ele vai usar para fazer a análise, né? E nem sempre isso é liberado tão rápido quanto esses rankings aqui e as vulnerabilidades vão sendo descobertas, né?
ferramentas de IA, às vezes, podem sofrer. Todo mundo aqui usa IA, tem certeza, e por mais que ela, né, a gente treine o modelo e a gente seja assertivo, a gente acaba tendo aquele aviso que a gente sempre vê em qualquer IA, né? Cuidado ou acreditar totalmente na IA, porque ela pode cometer erro. Né? Não tem cobertura ainda para questões, por exemplo, de secrets, hardcode e extensões, né? O AI Mentor, ele analisa metadados e padrões lá do ML, não o código completo, como a gente vai falar, né? Não tem um mapeamento direto ao top, tem como as ferramentas de SaaS específicas têm, né? Não dá para a gente personalizar profundamente regras de segurança, e o SaaS ele detecta mais simplesmente porque ele é especializado nisso, não é porque ele é melhor, né? O AI Mentor ele tem outros propósitos além da análise de segurança. A análise de segurança é uma das análises que ele faz. Ele analisa arquitetura, ele analisa manutenabilidade, enfim, né? Então, uma ferramenta que é especializada em um ponto, ela acaba conseguindo fazer mais, né? E um pouco além. Então, já que a gente tem essa possibilidade, a gente vai aproveitar, né? Vamos falar um pouquinho, então, como que a gente consegue, né? Primeira coisa aqui, como é que a gente consegue extrair, para quem ainda não viu, né? Como que a gente consegue extrair esse código-fonte. E para quem já fez isso, eu vou dar uma sugestão de automatização, tá? Então, começando aqui, né? Alguns requisitos. A versão da plataforma tem que ser maior ou igual a 11.28, a versão do Lifetime maior ou igual a 11.22, e o usuário que vai exportar ele tem que ter a permissão de Open and Debug, tá? E tem alguns... Isso a gente está falando, desculpa, Léo, te interromper, mas a gente está falando do O11, isso, tá, isso. gente? A gente não tem ainda isso para a gente fazer com o ODC. Isso, tá? Muito importante. Muito obrigado, Felipe, exatamente. Por isso que tem essa versão aí, 11.28 e a 11.22 do Lifetime. E esperamos que tenha logo, né? Que saia também. Mas por enquanto é isso mesmo, a gente tem para o O11. Tá? Então, a gente tem aqui na documentação oficial da OutSystem, que obviamente eu não vou passar aqui agora, né? Mas posso deixar o link depois, como fazer para exportar o código-fonte, tá? Eu vou dar uma passada geral ali de outra forma, mas quem quiser depois acessar a documentação, ela está toda aqui. Um requisito que é necessário é que a gente crie um usuário de serviço no Lifetime. Então, lá no Lifetime tem, em User Management, tem uma tab de Service Account. Para isso aqui funcionar, a gente precisa de um token, né, de segurança, e esse token ele é gerado baseado em um usuário aqui. Esse usuário é que tem que ter aquelas permissões de Open Debug que eu falei. E depois, né, criando esse usuário, também está aqui na documentação, a gente consegue pegar o token que então a gente vai usar nas APIs do Lifetime. A primeira vez que eu fiz, até para entender essa documentação aqui, porque são muitos passos, vocês vão ver, eu organizei ela aqui no Postman, tá? Então, se vocês observarem aqui, eu coloquei, são 6 passos, né? 6 steps. E porque tem para módulo e tem para aplicação, tá? Também, né, O11. Então, ele começa aqui, só uma visão geral. A gente vai pegar a chave do ambiente, né? Então, eu sempre, aqui eu não vou entrar, que senão vai aparecer, mas eu tenho aquele Beer Authentication aqui com o meu token que eu gerei lá no Lifetime, né? Eu chamo a API para me dar as keys dos meus ambientes. Então, eu tenho uma aqui para desenvolvimento, pré-produção, qualidade, produção, etc. E aí, depende do ambiente do qual eu quero extrair o código-fonte, tá? Depois, usando o ambiente, né? O ambiente vai ser um parâmetro de entrada para eu pegar a lista das minhas aplicações. Então, eu vou pegar as aplicações com o nome e o ID dessas aplicações, ou os módulos, né? Então, pus aqui 2 e 2B. Então, né, eu posso pegar das aplicações, aplicação eu posso pegar módulo, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou pegar a chave do pacote para cada aplicação.
eu vou explicar o que é isso aqui, tá? Então, aqui a gente tem o ambiente, a gente tem o key da aplicação, eu vou pegar a chave do pacote. Então, esse pacote daqui é como se fosse o meu pedido para gerar o download. No final, o que a OutSystem vai gerar é um link de download, e esse link leva alguns minutos para ficar disponível. Né? Ele vai executar lá na plataforma, vai gerar o código-fonte e vai disponibilizar. Então, isso leva alguns minutinhos, não é imediato, não é síncrono. Significa que eu peço para gerar o download da aplicação daquele ambiente, ou peço para gerar para aquele módulo naquele ambiente, e depois eu tenho uma API que eu vou ficar checando o status, para ver se já está pronto. A hora que estiver pronto, ele me dá o status de ready aqui, e aí eu posso pegar, finalmente, o link para fazer download, né? Do ambiente, da aplicação e daquele pacote que foi o meu pedido de download, né? E aí, ele vai baixar um binário aqui no Postman, esse binário eu vou salvar em um zip, tá? E lá dentro tem o código C#. Isso aqui me dava trabalho demais, isso aqui era difícil de eu colocar no meu pipeline. Aí eu resolvi automatizar isso aqui e fiz uma brincadeirinha aqui que foi o System Code Downloader, tá? Eu não vou abrir essa parte aqui, porque essa parte aqui é onde eu ponho minhas chaves, aquele token, etc. Tá? Mas vocês veem que eu estou aqui no ambiente de desenvolvimento, é uma aplicação local, né, que eu fiz. O que isso aqui está fazendo, pessoal? Nada mais do que automatizar isso aqui. Porque isso aqui é um pouquinho chato, porque eu tenho que sair gerando key do ambiente, aí eu uso aqui do ambiente para pegar a aplicação, pego aqui da aplicação, gero o packet, tenho que pegar aqui do packet para ver o status, aí eu tenho que depois pegar isso de novo para fazer o download, então eu tenho que ficar copiando e passando. Então, para facilitar e para permitir que eu consiga automatizar isso, né, eu gerei esse appzinho. Aí eu escolho aqui se eu quero aplicação ou módulo, eu clico aqui, ó, ele já foi lá online no meu ambiente, né? No caso de desenvolvimento, já pegou aqui todos os módulos do meu ambiente, tá? Eu vou pegar algum aqui, espero que o efeito apresentação não aconteça aqui, né? Eu e o Felipe testamos isso aqui várias vezes, né? Mas vamos lá, eu vou escolher uma aplicação aqui para baixar. Vamos pegar aqui, ó, almoxarifado digital core. Tá? Aleatoriamente aqui. E vou clicar. Quando eu clicar aqui, ele vai automatizar aqueles passos todos. Então, olha lá, ó, ele já pediu, tá? E agora ele já está naquele step de verificar se o pacote está pronto. Ele vai tentar 60 vezes. O que é isso aqui, gente? Não é síncrono. Como eu falei, ó, já ficou pronto. Então, agora ele já está fazendo o download para mim, tá? Do fonte. E ele vai... daqui a pouco disponibilizar, ó, disponibilizou aqui para mim o zip, tá? Então eu vou salvar esse zip aqui e vou mostrar para vocês, tá? Vou colocar aqui na pasta de download aqui e vou salvar o zip. É real, tá, gente? Isso aqui que eu estou fazendo é real. Ele realmente baixou a fonte aqui do meu ambiente, tudo aqui online. Ô, Léo, só para explicar aqui, esse download ele tem um limite de tamanho, tá? Eu acho que ele é 150 MB, não sei. Eu sei que ele tem... 250, 250. Eu sei que, segundo as melhores práticas da própria plataforma, você não devia ter módulos desse tamanho, né? Então, se você tentar baixar uma aplicação inteira e tiver vários módulos, pode ser que você chegue no limite desse tamanho. Então, aí a gente faz o download por módulo, ao invés de fazer por aplicação. Isso. Perfeito. Ele dá um erro na hora de você gerar o pacote. Ele vai dar um erro nesse step aqui, ó. Get the package key, que é o pedido de download. Então, ele vai dar um erro aqui, fala que ele ultrapassa esse tamanho. Depois eu vou confirmar o tamanho, mas se eu não me engano, eu já recebi esse erro algumas vezes, eu acho que é 250 megas, tá? Eu já recebi também, por isso que eu lembrei aqui. Né? E aí, a solução é você ir para o módulo. Porque se você escolhe a aplicação, ele vai gerar um zip com todos os módulos da aplicação. E se você escolhe módulo, obviamente é só aquele módulo. Então, a solução é essa. E se você segue esse padrão que o Felipe falou, nenhum módulo seu vai passar de 250 MB, né? Não deveria. E aí você já está indo contra as melhores práticas também, né? E aí, então eu baixei, tá? Quando eu baixo isso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que tem dentro
desse cara aqui, tá? Ele vai gerar 2 zips, tá? Esse zip aqui, ó, eu descompactei ele, e aí ele me dá uma pasta com outro zip. Isso é porque quando a gente baixa a aplicação, ele vai pôr o primeiro zip com todas as aplicações, né? Como é módulo, só tem um. Então, isso aqui acaba sendo desnecessário, mas é o padrão da OutSystem. Então, agora ele está demorando mais, ó, porque aí realmente ele está baixando o código-fonte inteiro, tá? Eu estou apagando o zip porque eu vou abrir depois ali na IDE para mostrar para vocês, só para não ficar poluído. Então, aqui, pessoal, ó, é o meu fonte. Então, vocês, aqui já dá para ver todas as actions que eu tenho dentro do meu aplicativo, ó. Delete centro, delete grupo, atualizar a etiqueta, atualizar o item da oficina, né, um sistema de almoxarifado digital. Então, ó, obter reserva. Então, eu tenho meu fonte aqui em C Sharp. Um detalhe importante de falar aqui também é que esse fonte ele não é compilável, ele não tem como você pegar ele, colocar no IS e rodar. A OutSystem explica isso, que o objetivo desse download é permitir que você faça análise de segurança do código-fonte. Então, faltam aqui algumas bibliotecas para ele rodar, próprias da OutSystem. Toda a sua lógica de negócio está presente. Então, você pode tranquilamente fazer seus scans de segurança. Tudo que for código seu está aqui. Tá? Mas faltam essas bibliotecas aí, então ele não é um código que você consegue rodar ele no IS. Tá? É bom deixar claro também. Então, isso que eu mostrei, pessoal, é um resumo dessa parte de como a gente faz o download, e aí tem essa opção aí de vocês automatizarem, né? Para que isso daí fique mais fácil. Eu vou mostrar daqui a pouquinho também um exemplo. Então, o que são ferramentas SAST, né? Eu até coloquei aqui, ó. O que é o SAST? O SAST é Static Application Security Test. É o teste estático do código, ou seja, eu vou analisar o código-fonte, bytecode ou binário sem executar a aplicação. É o nosso propósito aqui. Eu baixei o meu fonte e eu vou fazer uma análise estática do meu código, né? Eu vou analisar o fonte sem executar ele. O outro lado é o DAST, né? O DAST é um teste de hacker externo. O que é isso? Eu vou ter a minha aplicação rodando e a ferramenta vai lá acessar o URL da aplicação para tentar invadir, para tentar achar vulnerabilidade. Tá? É diferente e não é nosso escopo aqui hoje. Tá? Isso aqui você pode fazer com qualquer aplicação, independente de ser OutSystem ou não, né? Ela estando publicada lá, a ferramenta vai conseguir analisar. Tá? Então, a gente está focando no SAST, que é o código, análise estática do código. E existem várias ferramentas, eu coloquei só 3 aqui, mas existem dezenas de ferramentas no mercado voltadas para esse tipo de análise. São ferramentas que normalmente fazem SAST e DAST, tá? E eu acredito que, por exemplo, SonarQube a maioria conhece, né, de outras linguagens, e são ferramentas que a gente consegue, por exemplo, integrar no nosso pipeline, né? De forma que a gente consegue analisar. O próprio GitHub, ele tem a ferramenta dele, tá? Ele tem a ferramenta dele. E aí a gente consegue fazer a análise do código exportado, né, do OutSystem. E ele parece muito, quando a gente sobe com o código para o SonarQube, ele parece muito com o AI Mentor. O SonarQube é um que eu uso, ele é muito parecido, no sentido que ele tem as áreas, arquitetura, segurança, você consegue clicar, ver o detalhe, ele te dá uma sugestão de como corrigir. Ele é bem parecido nesse ponto com o AI Mentor e complementa o AI Mentor por tudo que a gente já falou, né? Alguns exemplos aqui, né? Que a gente tem, que o Service lá, que a gente consegue tratar dentro do Service Studio, acho que todo mundo aqui também já sabe, né? A gente que ele já alerta para a gente, né? Na própria Truth Change lá, no próprio Service Studio, ele já alerta possibilidade de injeção de SQL, que a gente consegue tratar, etc. Então tem muita coisa que a OutSystem já
passa para a gente, né? Alguns exemplos aqui, né, que o AI Mentor ainda não pega. Então, um exemplo aqui básico, mas que infelizmente acontece muito, né, extensões que a gente tem, que depois vão virar pelo Integration Studio, a gente transforma em Action, né, deixar fixo dentro do código keys, né, de acesso. E isso daqui é uma coisa que a gente consegue pegar com esse SAST que a gente está falando aqui, que a gente ainda não pega com AI Mentor, né? E até a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes até a gente fala, eu não vou fazer isso, mas a gente tem que lembrar que a gente às vezes baixa isso, né, da Forge, a gente pega de outra pessoa e às vezes isso passa batido e aumenta a superfície de vulnerabilidade da nossa aplicação, né? O SonarQube, por exemplo, ele já tem um regex, né, que ele usa, é um exemplo aqui, para poder descobrir esse tipo de vulnerabilidade. E aí a correção é usar o padrão ouro, né, de arquitetura, é usar as wallets, né, a AWS Secret Key, a da Azure, enfim, o Vault da Azure e várias outras wallets de segurança que a gente tem aí, né? Nunca armazenar aqui de forma que esses secrets vão ser obtidos em tempo de execução, né? Outro exemplo aqui que a gente também, às vezes, a gente não pega, né, no AI Mentor, é a questão dependendo de como a gente faz, o usuário e senha, eles ficam expostos para injeção nas extensões também, né? E aí, tem os tratamentos que a gente consegue fazer de forma que a gente evita injeção de SQL. Então, aqui, de SQL não, desculpa, injeção dentro da autenticação. Aqui são exemplos básicos, mas mostrando que até alguns exemplos básicos desses, às vezes, ficam de fora, né, do scan que a gente tem lá por default na plataforma. Então, entrando aqui na parte do Security Gate, né, vocês viram que é possível, né, a gente tem a lista de APIs, eu mostrei aqui para vocês, né, que é possível a gente automatizar um código JavaScript simples, então se eu consigo automatizar aqui, eu consigo integrar isso no meu pipeline, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Eu vou configurar o export automático do source code, então eu mostrei aqui para vocês como que a gente faz isso, né? Eu faço clicando em um botão, mas obviamente eu consigo integrar isso no meu pipeline de forma que o processo seja disparado de forma automática, né? Integrar o SonarQube no pipeline, então, uma vez que eu exportei o meu código-fonte, né, eu vou integrar, eu vou chamar o SonarQube, vou submeter meu fonte, né, e vou definir um gate mínimo de qualidade. Exemplo, o que é isso aqui? De forma parecida, de novo, com o AI Mentor, né, a gente, dentro do gate de segurança do SonarQube, a gente tem severidade. Então, lá vai ter a high, a média, a low. Então, você pode definir, parametrizar automaticamente, dizendo que você não aceita nenhuma, né, vulnerabilidade de segurança crítica. Se isso acontecer, o deploy vai falhar, né, o pipeline vai falhar, nenhuma high e tem que ter menos de 5 médias, tá? Aí você vai me falar que deploy, né? A gente está falando de OutSystem. Lembrando, eu vou mostrar daqui a pouco também, que a gente tem como interagir com as APIs do Lifetime, de forma que eu consigo disparar um deploy de pré-produção para produção automaticamente, tá? E esse deploy, a gente pode vincular ele à aprovação desse gate de segurança. Então, dá para fazer tudo automático. O seu desenvolvedor vai deixar o código em qualidade, o usuário pode aprovar, né, fazer os testes e aprovar, e ao clicar no botão aprovar, você pode disparar esse gate aqui, fazer esses scans de segurança, e estando tudo ok, você pode promover a aplicação para produção, né? É uma ideia. Você pode integrar
com Gira, Teams, e-mail, etc., de forma que se acontece um erro desse, um e-mail é enviado, uma notificação, SMS, WhatsApp, né, enfim, para a equipe alertando que houve uma falha de segurança e que o deploy foi bloqueado, né? É possível criar regras customizadas na maioria das ferramentas de SAST, que tem a ver com padrões OutSystem, né? Então, BPT, extensões C#, queries avançadas, site property, etc. Então, a gente customiza para que ele compreenda algumas coisas específicas da OutSystem que vão estar aqui no código, né? A gente pode, com o tempo, começar a documentar e aprender e levar isso de volta para os nossos padrões e melhores práticas de desenvolvimento quando o Sonar encontrar uma vulnerabilidade no código que eu não fui alertado no AI Mentor. Essa vulnerabilidade, eu consigo fazer a relação e voltar lá para o Service Studio e ver que tipo de implementação que eu fiz lá que gerou um código vulnerável aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Exemplo que eu tenho as minhas actions aqui, né? Que implementação que eu fiz nessa action aqui, que gerou vulnerabilidade, eu vou nela lá no Service Studio, vou abrir, vou ver, e aí eu começo a mapear, e isso vira a melhor prática para eu não fazer mais, né? Para o nosso time não fazer mais. Isso é importante para a gente aprender, porque tem uma relação, né? Porque o código C# foi gerado a partir da nossa programação visual lá, né? Documentar processos de remediação e SLA. Então, se eu tenho um deploy meu barrado, isso não é só para produção, tá, pessoal? Assim, o meu desenvolvedor, eu como desenvolvedor, ao liberar algo de desenvolvimento para qualidade, eu posso passar por esse gate. E se aí ele é barrado, né, nesse scan de segurança, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho quanto tempo para resolver? Vou resolver na próxima sprint. O que é uma prática muito comum, pessoal, é fazer o SAST de desenvolvimento para qualidade. O SAST, lembrando, é a análise estática, de forma que se tiver uma vulnerabilidade, você corrige em dev e não promove para qualidade para o seu usuário testar algo que você vai ter que mexer depois, não faz sentido, né? E deixa o DAST, que é o dinâmico da URL, para o pré-produção. Porque se ele passou na verificação de código e ele foi homologado, eu não preciso mais verificar o fonte, ele já está ok. E aí, antes de ir para a produção, eu faço o dinâmico. E aí, eu junto o SAST e o DAST, né? SAST de dev para qualidade, e o DAST para pré-produção para produção, de forma que aí eu completo o ciclo, né? Sem alteração de código e necessidade de homologar de novo, né? E eu posso também fazer scans, ó, aqui, weekly scan, weekly, monthly scan. Então, assim, eu posso, dada a facilidade que a gente vê aqui agora, agregar alguns scans periódicos. Aqui eu deixei um exemplo para vocês, ó, aqui é o Git da minha empresa, né? Eu deixei um exemplo aqui de um item que falhou justamente por questão de segurança. Então, o que acontece aqui, né? Ó, se vocês observarem aqui, deixa eu ver se foi esse aqui. Não, peraí. Não foi esse aqui, não. Ele falhou por questão de segurança e aí eu deixei ele aqui parado até para tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui não tem só OutSystem não, tá? Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui, senão também eu vou ficar tomando muito tempo aqui. Deploy. Bom, depois eu vou tentar achar ele aqui e volto para ver aqui, para mostrar para vocês. Mas aí ele falhou e tem o scan de segurança mostrando lá que ele falhou na verificação e aí ele não permitiu o deploy, tá? Ele não permitiu que ele continuasse. Então, essa é uma ideia, né, da gente poder fazer essa automação. Aqui é um exemplozinho só de
workflow do GitHub Actions, mostrando que é possível a gente fazer essa automação, né, e fazer essa integração. Em uma outra apresentação que a gente fez, aí eu não vou nem entrar nisso aqui agora, eu mostrei essa aplicação lá da empresa, que é o Guardião, né, que seria a aplicação justamente para a gente fazer essa integração, né? Aqui ele lista as nossas aplicações, ele mostra se aumentou o débito técnico, e quando a gente manda fazer o deploy, aí ele automatiza esse processo que eu estou fazendo, né? E aí a gente parou de fazer os deploys, né, pelo Lifetime para fazer por aqui, e aqui consome as APIs do Lifetime, porque estando tudo ok, ele dá um trigger no deploy lá no Lifetime. Aí você pode acompanhar por lá mesmo. Ele não substituiu o Lifetime, né? E aí eu queria mostrar mais uma coisa para vocês, que é um extra, né? Além de a gente poder fazer o scan de segurança, a partir do momento que você faz esse export, você ganha o poder de fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou aqui na minha IDE, isso aqui é o VS Code, eu vou vir aqui na minha IDE, na pasta de download, onde eu baixei aqui, ó, para vocês o fonte, esse que a gente acabou de baixar. Eu vou abrir aqui o folder, tá? E a partir desse momento aqui, a gente consegue interagir por IA com o nosso código. Então, eu consigo pedir para ele me ajudar na resolução de um bug, eu consigo pedir para ele me ajudar a documentar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Cliquei numa action aqui aleatória aqui, documente funcionalmente essa action. Agora aqui, pessoal, é importante ressaltar que ele está com a visão do projeto inteiro. Eu posso, e eu faço isso, às vezes, eu posso pedir ele para me ajudar na resolução de um bug mais complicado lá, que eu não estou conseguindo descobrir. E aí, é óbvio que eu não consigo corrigir por aqui, porque não tem um caminho de volta para o ML, né? Isso é óbvio, eu queria deixar claro que eu não volto. Mas, como eu tenho as actions, os nomes todos significativos aqui, com os mesmos que eu tenho no Service Studio, ao achar um ponto de um bug, um furo numa lógica, eu volto lá na action e corrijo lá, tá? Então, ele é muito bom para ajudar a mostrar. Enquanto ele está fazendo a documentação ali, ó, só para mostrar para vocês também, desmistificar, que o código da OutSystem é bem bacana, tá? Ele tem a indentação, a documentação, as explicações, tudo certinho, tá? Então é bem bacana e é interessante para vocês conhecerem também. E aqui, ó, só para complementar, né, são as bibliotecas que eu falei que não vão vir juntas e aí a gente não consegue colocar isso para rodar, tá? Então aqui, ó, eu dei um exemplo aqui numa action que chama atualizar centro, né? Eu acho que talvez peguei uma muito simples, né? Mas enfim, documentação funcional, finalidade, persiste um centro no banco, cria se o ID for 0, atualiza se tiver preenchido, delegando para a action wrapper dele lá, né? Fluxo resumido, 3 páginas de comportamento do token de cancelamento, etc. E aí eu posso ir conversando com a IA aqui sobre o meu código. Eu posso pedir para ele, me dê uma visão geral dessa aplicação. Ele me explica, né? E isso é um benefício colateral, vamos dizer assim, desse processo de scan que a gente está vendo aqui, tá? Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, mas eu queria mostrar para vocês o potencial. Mas a IA está lá, ó, está analisando lá o meu projeto inteiro, tá vendo? Ó, ela não se restringe a um arquivo, não. Está fazendo análise lá do meu fonte e o céu é o limite, né? Aí a gente tem uma IA que a gente pode aplicar no nosso código aí, OutSystem, tá? E aqui foi só uma brincadeirinha para simular, eu simulei aqui no site, como se fosse um terminalzinho, né? Onde a gente faz a gente faria um scan, né, da nossa aplicação. Então, eu iria pedir ali a scan app, scan app,
em profundidade, né? Isso aqui é só para a gente brincar, né? Então, ele deu ali, ó, uma análise, né? Mas é mais ou menos o que acontece quando você usa uma ferramenta de SAST, por isso que eu quis colocar aqui para ficar mais fácil, né? Então, ele achou na minha aplicação uma crítica, 2 highs, uma média, uma low. E aí, o que eu coloquei para vocês, que a empresa vai definir o que ela permite. Eu não quero que seja promovido de dev para que há nada que tenha vulnerabilidade crítica. Então, essa aqui já está barrada de cara, né? Ele dá um relatório geral, aí show vulnerabilities, né? Beleza, então me mostra quais são as vulnerabilidades que você achou aqui, né? Aí ele me mostrou, ó, as vulnerabilidades, ele me deu um relatório. Isso o SonarQube, por exemplo, que é o que eu uso, ele dá. Né? Se você clicar, você consegue ver detalhe, consegue ver o trecho do código. E, de novo, fazer o link lá para o Service Studio, porque as actions todas têm os nomes preservados, as telas, então é uma relação bem direta. Tá? Algumas ferramentas, principalmente hoje, né, com o advento da IA, ela consegue já corrigir algumas coisas, né? Não nesse caso, de novo, porque a gente não tem o de volta, né? Mas a ideia ali que eu mostrei é que a gente consegue pedir a IA para nos mostrar a vulnerabilidade, para nos mostrar como corrigir, e aí realmente bem simples, a gente volta lá e corrige. Tá vendo aqui, olha, ele deu uma documentação aqui do meu aplicativo, ó, ele faz um resumo arquitetural do front-end, olha, é bem interessante, tá vendo? Ó, o front, o core, tá vendo como que ele consegue compreender a aplicação OutSys? Olha, ele percebeu, inclusive, que eu chamo SAP nessa aplicação, tá vendo? Ó, no Foundation. É bom que a arquitetura não está muito ruim aqui, não, senão eu ia passar vergonha lá. Tem o Foundation chamando o SAP, né? Então, ele, inclusive, consegue compreender o projeto como um todo, tá? E é isso, pessoal, que a gente queria mostrar para vocês. Faltam 10 minutos, eu vou deixar um tempinho para perguntas e respostas. Foi com muita... realmente, a gente pensou bastante em tentar trazer algo para vocês que fosse útil, que não fosse blá, 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 e algo que a gente realmente tivesse testado. Então, tudo que eu falei aqui, eu tentei mostrar de verdade, as coisas realmente funcionando, né? Eu mostrei a IA para vocês agindo aqui. Esse downloader, ele realmente baixou o fonte aqui online, ao vivo. Então, a integração com o CI/CD funciona, né? E tudo que a gente mostrou aqui são coisas factíveis que dá para a gente realmente aplicar. Espero que vocês tenham gostado. Felipe, eu vou deixar com você para me ajudar aí nas perguntas e respostas, que eu não estou vendo. Talvez a gente deixe a tela compartilhada, alguma pergunta, a gente volte aqui a algum ponto. Beleza. Bom, obrigado, Léo. Pessoal, eu acho que a gente nunca viu num encontro de comunidade low-code tanto código ao mesmo tempo, né? Tem uma pergunta aqui no Q&A do André Siebra. No caso, o SAST seria só para validação do código server-side, C#, para análise de vulnerabilidade de apps mobile. Quais seriam as principais diferenças e limitações? Ou no final, como só é análise de código C#, não há grande diferença? Não há grande diferença. Eu posso, inclusive, deixar aqui de background, baixando uma mobile aqui, para vocês verem o que ele vai fazer. Quer ver? E aí, não tem muita diferença. Inclusive, eu acho que eu tenho até uma aberta aqui, que eu estava analisando uns bugs. Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó, para vocês verem que realmente eu não estou enrolando ninguém, ó, tá várias pastas aqui de várias aplicações. Essa aplicação aqui, ó, ela é mobile, tá? O RH Digital é uma aplicação mobile. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu baixei para a IA, ela ter o contexto do todo, pessoal. O que eu fiz? Esse é o app mobile, tá? Esse aqui é um core, aqui é um módulo comum,
aqui é um Core Widgets e aqui é um módulo de actions comuns. Então, por que eu baixei isso tudo? Porque esse cara usa esses outros aí, tá? Então, para eu conseguir resolver um bug que eu estava resolvendo, eu precisei colocar o contexto todo. Isso é importante para vocês se atentarem, porque senão vocês vão achar que não está funcionando, mas é porque vocês não deram o contexto todo. Beleza, tem toda a questão de token, vai gastar muita coisa e tal, mas enfim, esse é outro assunto. Aí, olha, vamos dar uma olhada, tá vendo? Ele gera C# do mesmo jeito. Eu não sei o que o OutSystem faz por trás, tá, gente? Mas eu sei que é React, etc. Mas, enfim, tá aqui o código e ele é muito parecido. Olhando assim, para mim é a mesma coisa, tá, André? Me desculpe se algum especialista aí souber alguma coisa a mais, eu peço até para me ajudar, mas o que eu estou falando é baseado nos fatos, no que eu estou vendo. Eu baixei o fonte aqui de uma aplicação móvel e ela se parece demais com a aplicação que é web, tá? Não sei se eu respondi, tá? O André, se tiver mais dúvidas, pode abrir o microfone aí, André. Pode perguntar, ou compartilhar, André, se você souber alguma coisa a mais aí que eu não sei, tá? Não, obrigado. Parabéns aí lá pela apresentação, muito, muito bom. Acho que, tecnicamente, assim, desses user groups todos que eu já participei, foi uma das, de nível técnico, assim, mais avançado que teve por aqui, eu acredito. Que, assim, se aprofundou mais, né? Você procurou realmente trazer os detalhes, fazer o negócio funcionando na prática, então, muito interessante. Era mais para realmente perceber, porque às vezes numa aplicação mobile, né, a gente tem código ali, a aplicação é híbrida, né, a gente sabe. Então, tem código client-side também, que precisa de uma análise a nível de código nativo, que roda no dispositivo, e o que roda no servidor. Pelo que eu entendi, tudo aqui, que é CS, né, vai estar server-side, back-end, exatamente. Então, essa análise SAST, ela se limita à análise de código estático, tudo que fica a nível de servidor, que vai se transformar em DLL, etc. Né, no IS. Cara. Porque, não, mas olha aqui para você ver, ó. Aqui eu tenho uma pastinha, por exemplo, ó, tá vendo? Com CSS, ó. Tem Tá? os JavaScripts também aí, né? Eu tenho também os JavaScripts, cara, olha, tá vendo? Então ele põe a parte do front também, ó, tá vendo? Mas a ferramenta, ela consegue analisar essa parte ou ele só analisa o ICS? Não, a ferramenta vai analisar o código que você submeter para ela. Então, esse código que eu estou submetendo aqui, ele vai analisar tudo. O SonarQube consegue analisar JavaScript. Então, aqui, ó, essa pastinha de script, ela vai. Aqui o plugin de câmera, tá vendo? Eu não sei, ó, o que todo mundo usa, né? Eu não sei. É óbvio que ele não está todo aqui, né? É óbvio. Mas tem uma partezinha dele aqui, tá vendo? Sim, sim. Esse app tira foto, ó. Então ele aciona a câmera aqui, ó. Tá aqui o cara da câmera, tá vendo? Então eu arriscaria dizer, né, que sim, que ele analisa tudo, tá vendo? A parte do front tá aqui também, ó. Boa, tá vendo? boa. O CSS tá aqui, ó. Pelo menos a esse nível de análise de vulnerabilidade de JavaScript, talvez né, como ele utiliza para poder chamar as APIs Corel, etc. Mas eu acho que ele não vai conseguir fazer, lógico, né, a nível de código nativo, né? No final das contas, o que está no dispositivo aí não vai, mas pelo menos... Não. O IPA, o APK, A, B, né, essas coisas assim, não. Isso aí são outras ferramentas que a gente vai precisar usar. Ele vai gerar um código pré-build mobile, né? Antes de você entrar lá e dar o build no seu app para Android ou para iOS, né? Então, acho que tem outras ferramentas de mercado que fazem essa análise, porque, por exemplo, aplicações bancárias, que você precisa instalar Shield e outros tipos de coisas assim, realmente precisa de um nível de investigação, de testes desse sentido maior. Né? Sim. Mas eu agradeço a sua pergunta e porque você me ajudou bastante aqui, eu esqueci de falar, né? Realmente, ele mostra, ele baixa tudo, né? Pelo jeito aqui, ele baixa tudo. Obrigado, cara. Massa mesmo, André. Aqui, o Luiz Bubiac, ele perguntou mais ou menos isso.
se você chegou, Léo, a fazer utilizar para validar a front-end também. JavaScript e outras coisas que aplicamos diretamente por ali. Então, JavaScript a gente já viu Sim, né? que passa também, né? É. E mais alguém perguntou agora no chat. O Emerson perguntou, ó, não consegui mandar no Q&A. Quais as principais vantagens, além da automatização, de se utilizar CSD próprio? Que é não usar o lifetime. Desculpa, de não usar o lifetime? De usar um CSD próprio. Quais as vantagens? A vantagem é que lá no Lifetime você vai basicamente fazer o deploy, né? Aqui no Lifetime você vai promover de um ambiente para o outro. Quando você cria um CI/CD, como por exemplo o guardião aqui nosso, ó, da Valorec, você consegue embutir validações que o Lifetime não vai fazer. O Lifetime vai ser um dos steps daqui. Então, quando eu clico aqui, ó, marco uma aplicação e faço deploy, aqui você já consegue ver, ó, que ele já está me dando um resumo da classificação da aplicação, está me falando que subiu o débito técnico de acordo com a AI Mentor, tá vendo? E quando eu dou um deploy aqui, eu consigo fazer mais coisas do que um simples deploy. O deploy no Lifetime, ele ainda vai existir. Eu vou chamar o Lifetime aqui com as APIs do Lifetime para disparar efetivamente o deploy. Mas antes disso, eu baixo o fonte, eu unzipo, eu mando para o SonarQube e peço para ele me falar se tem vulnerabilidade crítica. Se tiver, eu já bloqueio. Então, aí você vê que eu consigo fazer mais do que simplesmente um deploy. Então, assim, a vantagem é que você consegue pegar os padrões da sua empresa, as melhores práticas que você quer implementar e agregar isso. E aí o Lifetime vai ser um dos passos desse gate aí. Muito bom. E ó, apareceu mais uma pergunta agora do Gustavo Gonçalves. Esse código-fonte é o mesmo disponibilizado pela OutSystems no encerramento de contrato? Não. O DTET? Não. Ótima pergunta. Não é. Tá? Então, não é. E aí, reforçando, né? Quando a gente exporta para fazer essa análise aqui e a gente continua o contrato com a OutSystem, né? A gente não está sendo exportado essas bibliotecas que estão sendo importadas aqui, tá? Então, se você tentar fazer deploy, não vai funcionar. A OutSystem deixa isso bem claro. Não é um código executável, mas é um código que tem toda a sua lógica de negócio. Então, você pode, com tranquilidade, analisar as vulnerabilidades, porque sua lógica está ali. Mas a parte da OutSystem, as libs da OutSystem não estão aqui, então não funciona. Então, para você ter o código que você consegue fazer deploy, é só, até o momento, até o dia de hoje, é só fazendo o encerramento do contrato com a OutSystem, né? E o de teste, o famoso de teste, tá? Mas o código que você vai receber no de teste é esse aqui, no que diz respeito às suas business rules, tá? A sua parte é esse aqui. Você vai ter coisas a mais aqui, né? As libs da OutSystem, etc., que aí vai te permitir rodar isso num servidor IS aí, tá? Aí o André já respondeu aí, mandando, ó, se a vulnerabilidade tiver a ver com as libs da OutSystems, tem que abrir um ticket para eles, né? Que aí compartilha a responsabilidade. Sim. E eu não tenho dúvida que eles vão atuar, né? Nesse caso aí, eles vão atuar, né? Sendo vulneráveis. Claro. Eles são muito sérios e muito responsáveis com essa parte de segurança, né? Uhum. Então, com certeza eles vão atuar. Mas aí não tem o que a gente fazer, não. Bom, pessoal, mais alguma pergunta para a gente poder passar para os finalmente aqui? Que não, né? Então, Léo, pode parar de compartilhar, só para eu compartilhar o finalzinho aqui do. Bom, galera, agora que a gente já terminou o Q&A, a gente tem a nossa
palavra, né, do nosso user group de BH. Eu não vou falar por quê, né, mas o Pedro, o pessoal de Curitiba lá já colocou a palavra deles, que tinha a ver com Curitiba, e a nossa daqui de BH, adivinha qual que é a palavra? Queijo, tá? Vou já agradecer todo mundo, mas não vão embora ainda, porque a gente tem que fazer aquele print lá com todo mundo. Vamos liberar aqui para todo mundo as câmeras. Eu vou parar aqui a apresentação e já vou parar de gravar, tá bom?